Você sabe o que é estrutura acusatória para o processo penal brasileiro? Vem comigo. O pacote anticrime, em dezembro de 2019, modifica a redação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. E lá diz que o processo penal brasileiro tem uma estrutura acusatória. Vamos tentar entender o que seja essa expressão, muito significativa? Eu sou Antônio Suxberger e você está no Pensando Direito. E aqui a gente vai tentar dar um pouquinho de clareza e profundidade nos temas mais relevantes do processo penal. O nosso direito brasileiro, ele tardou a positivar a ideia de que nós temos uma estrutura acusatória. Quando falamos de processo acusatório, é preciso distinguir o que seja um modelo acusatório como tipo ideal, com as características do que seja um processo acusatório, a cognição do julgador, a distinção entre as funções de julgar, acusar e defender da figura do juiz, um processo informado pelo contraditório e ampla defesa, um réu que se apresente como sujeito de direitos e não mais um objeto da persecução penal, um procedimento marcado pela oralidade, e essa oralidade expressa no que seja a concentração dos atos numa única audiência, se desejável, a imediatidade, a identidade física do juiz, um sistema de apreciação de provas marcado pela persuasão racional e, enfim, um processo penal comprometido com a democracia. Essas são as características em síntese de um processo penal do tipo acusatório. Quando falamos das possibilidades dentro de um processo acusatório, nos referimos aos sistemas presentes, mundo afora, que observam um cariz acusatório, mas em maior ou menor medida, gradações do que seja essa conformação. O processo penal brasileiro é informado pelo que seja um processo que é acusatório, mas que mantém um conteúdo inquisitivo. A isso nominamos como um processo de desenvolvimento oficial ou um processo de investigação oficial. Cuidado, essa expressão não está falando de investigação preliminar ou inquérito, mas sim esse conteúdo de se buscar a verdade da imputação, ou um processo estruturado a partir de uma autoridade hierárquica. Tudo isso em contraposição ao que seja um processo penal de cunho adversarial, marcadamente presente nos países de tradição anglo-saxã. Quando o nosso Código de Processo Penal positiva a ideia de que o processo tem uma estrutura acusatória, nós trazemos aqui um sentido que já se encontrava, entre outros lugares, na Constituição Portuguesa de 1976. E lá em Portugal, a temática da estrutura acusatória é objeto de um grande celeuma doutrinária, para se saber exatamente o que se compreende por isso. O sentido geral de uma estrutura acusatória equivale essa estrutura ao que seja um princípio acusatório. O que significa isso dizer? Significa dizer que você projeta normatividade a partir do que sejam essas características do acusatório, de maneira a permitir que você tenha apenas não uma chave de interpretação de todos os enunciados, mas também a possibilidade de afastar validade e vigência de normas que eventualmente não se apresentem compatíveis com o que seja o princípio acusatório. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 6.298, que ficou popularmente conhecida como a ação direta do juiz das garantias, esse julgamento aconteceu em agosto de 2023, o Supremo destacou que a ideia de princípio acusatório se encontra positivada na nossa Constituição, em pelo menos 2 enunciados. No enunciado que trata do devido processo legal, no artigo 5º da nossa Constituição, e também na titularidade exclusiva da ação penal nos crimes de ação pública outorgada ao Ministério Público. A dominialidade da ação penal e o devido processo legal são enunciados que albergam a estrutura acusatória. O que parece então correto dizer que, a ideia de estrutura acusatória para o direito brasileiro trará a consequência de que, igualmente, o Código de Processo Penal formaliza, reconhece e positiva o princípio acusatório como orientador de todo o desenho da persecução penal. E mais do que isso, essa ideia pode ser compreendida a partir de uma dimensão material, e essa dimensão material ela está presente como? Ela está presente no fato de que as fases da persecução penal, me refiro aqui ao que seja a investigação preliminar que dá amparo à acusação, e igualmente o próprio processo, onde se torna controversa a imputação de um fato criminoso a alguém, essas fases correspondem especificamente
há ações distintas outorgadas a essas autoridades da persecução penal. Mas não é apenas uma dimensão material, há também uma dimensão orgânico-subjetiva. E essa dimensão orgânico-subjetiva, ela é compreendida justamente a partir dos sujeitos dessa persecução penal. E isso acaba por implicar que o juiz da fase da investigação não seja exatamente o juiz da fase do processo. E não foi exatamente isso que fez o legislador no pacote anticrime, quando cria, melhor dizendo, formaliza entre nós a figura do juiz das garantias? O juiz das garantias é a compreensão ou a dimensão do papel do juiz na fase da investigação preliminar. Ele não disporá de uma iniciativa investigatória. Ele funcionará como uma salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais por ocasião da realização de diligências investigatórias que toquem temas que reclamam a chamada reserva de jurisdição. Uma quebra de sigilo bancário, acesso ao sigilo fiscal, prisão, interceptação de comunicações e outras questões que reclamam decisão judicial. O juiz será chamado justamente a decidir a possibilidade jurídica da diligência invasiva. Já no curso do processo, o juiz será livre na apreciação da prova, só não poderá formar a sua convicção ou a sua certeza unicamente com elementos trazidos na fase de investigação preliminar, os elementos de informação da investigação preliminar. Agora, o juiz dispõe não apenas do que seja a perquirição da verdade, mas, para tanto, de poderes instrutórios, uma iniciativa probatória, cujo limite de atuação se encontra justamente na impossibilidade de que esse juiz se substitua ao órgão acusatório. O juiz brasileiro, portanto, ele tem iniciativa probatória, e faz sentido que tenha. Afinal de contas, ele não é desinteressado e descomprometido com a verdade da imputação. Ele não tem compromisso com as pretensões das partes, seja defensiva, seja acusatória. O compromisso que ele tem é com a verdade da imputação, e por isso ele exercita a sua iniciativa probatória, repito, limitado ao que seja a vedação de substituição da atividade acusatória. Isso está presente, por exemplo, no artigo 209, quando fala da testemunha do juízo, no artigo 212, quando fala que o juiz complementa a inquirição das testemunhas em geral, ou mesmo na figura do artigo 385, quando diz o Código que, mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, o juiz pode proferir sentença condenatória. E por que pode? Porque o Ministério Público não pode desistir da ação. Não faria sentido afirmar que o juiz vincula o julgador com seu pedido absolutório se ele não pode, então, dispor dessa ação penal. O 385 precisa ser lido juntamente com o artigo 42 do Código de Processo Penal, que diz justamente da indisponibilidade da ação penal. Essa estrutura acusatória, portanto, é justamente o que pavimenta o desenho do juiz das garantias e, sobretudo, a conformação do papel judicante no curso do processo penal. Um juiz comprometido com a verdade, que dispõe de iniciativa probatória, cujo limite é justamente a vedação de substituição da atividade acusatória. Esse é um dos temas mais relevantes do processo penal contemporâneo. E aqui no Pensando Direito nós estamos preparando um material exclusivo que vai tentar ser claro, mas ao mesmo tempo aprofundado sobre essa questão que me parece ser a questão mais relevante da atualidade do direito processual penal brasileiro. Siga aqui comigo e a gente vai conseguir produzir um bom debate sobre o tema. Eu sou Antônio Suxberger e aguarde novidades no canal. Um grande abraço.